Boa noite, igreja. Estamos aí durante um período até que Deus terminar. Estamos fazendo um estudo sobre o livro de Atos, né? E eu incentivo você, ao chegar na sua casa, continuar lendo esse texto, esses versículos, e que Deus vai falar muita coisa ainda ao seu coração, né? Então, hoje pela manhã nós lemos do versículo capítulo 8, você pode abrir comigo, Atos capítulo 8, nós lemos do versículo 1 ao versículo 8, e hoje estaremos fazendo do 9 ao 25. Porém, o livro de Atos não termina aqui, né? Desse capítulo, 26 e diante, Filipe vai ter agora uma experiência sobrenatural, né? Ele é transportado de um lugar para o outro, e vai ter um encontro com um etíope, e que aí eu tive as duas opções: ou falo de Simão, né, ou então falaria desse etíope. Então eu vou estar falando hoje sobre a atitude da conversão deste homem chamado Simão, e amanhã às 20h30 e na quarta-feira eu estarei fazendo o culto de oração online. Não vou ler todo esse texto, porque não há esse tempo, o culto é um culto de oração, mas vou abordar a parte desses versículos 26 em diante. Então, eu peço aí que você já possa estar lendo em casa, tá? Antes de nós começarmos a ler e fazer a oração, eu quero só reforçar para você, nós, a cada mês, né, é colocado um compromisso para a igreja, e é um pedido que eu estou fazendo junto com os demais pastores. Nós temos um orçamento desse templo aqui, que é acima daquilo que nós conseguimos suportar no momento, a não ser se houver oferta específica para nós estarmos bancando aqui, né? Administrar uma igreja é diferente de uma empresa, é diferente de tudo que você pode assim imaginar, né? Na época eu deixei essa missão para o Alfredo, ele junto com a irmã Bia, com a irmã Adriana, me ajuda nessa parte, e eu disse para ele, você não tem noção o que é administrar uma igreja, você só tem as despesas fixas, mas a entrada você tem que orar e pedir misericórdia ao Senhor. Mas Deus tem dado misericórdia na sua vida? Amém? Sim ou não? Ok. Então, eu quero pedir, né, que essa oferta, quando você colocar essa oferta especial, que nós estamos pedindo a cada mês, para pagar esse espaço aqui, que arredondando fica aí no torno de R$7.000, e aí eu preciso que você coloque nessa oferta, assim, oferta especial para o templo, a oferta para aluguel, para que a gente possa ter uma noção e com isso organizar melhor, tá? Abre comigo o versículo 9, ou então você pode ler na tela. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito o quê? Importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, cheio, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele o havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo.
Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito também neste ministério, porque o seu coração não é o quê? Reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Também ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Então, Pedro aqui foi um pouco mais a fundo, não só pegou o que ele estava falando, mas estava falando já a intenção do seu coração. Aí já era uma revelação de Deus entre Pedro e Simão. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Amém. Pai, que a tua graça, que a tua presença esteja aqui conosco, e que nessa breve exposição o Senhor possa trazer a mensagem que nós precisamos, a mensagem que nos alimenta, a mensagem que nos fortalece, que nos dá coragem, Senhor, para viver a cada dia. Que haja paz nesse meio, entre nós, e que nenhum outro espírito tenha liberdade nesse lugar, a não ser o Espírito Santo de Deus, e que todos digam amém. Jesus, certa vez, ele descreveu uma parábola, está lá em Mateus 13, 47, 48, que vai dizer assim: o reino dos céus é ainda como uma rede, que é lançada ao mar, e apanhada toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Então, nós podemos ver aqui nessa parábola, que é justamente o que está acontecendo neste momento com aqui Filipe. Filipe lança a rede do Evangelho. O que é a rede do Evangelho? A pregação, a exposição da palavra, falando do reino de Deus, falando do nome do Senhor Jesus, e apanha muitos peixes bons, e no meio deles há um excepcionalmente ruim. Qual é o nome dele? Simão, o mago, né? Não é Simão, o apóstolo Pedro, né? Simão, o mago. Então, é importante aqui a gente entender isso, que a arte que esse homem praticava é diferente do que hoje nós chamamos de mágico, que hoje os mágicos nem gostam mais que se use, né, essa palavra mágico, justamente por causa disso, né? Então hoje se dá um outro nome a essa função, que é ilusionismo. Então Simão, ele era um mágico. Além de fazer ilusionismo, de persuadir as pessoas, ele usava da sua função, não como esses ilusionistas que nós vemos hoje, né? Que aí já é uma arte, aí eu vou poder explicar para você, pelas experiências que eu tive com alguns ilusionistas, e sei fazer algumas dessas ilusões muito interessantes, e que a gente pode até trazer uma aplicação, né? A aplicação dessa função ou dessa profissão de ilusionismo é que você, para o reino de Deus, é que a sua vista é tão lenta que você não consegue ver a habilidade, a rapidez que a gente tem com assim as mãos. E qual é a aplicação? A aplicação é que você não pode acreditar, não é isso que a Bíblia diz, naquilo que você vê. Jesus, ele repreende várias vezes o povo com relação a isso, mas a atitude do reino, o viver para Cristo, é uma coisa de você crer no seu coração. Então, este homem aqui, ele era um feiticeiro, né?
E aqueles que já conviveu neste mundo, sabe o que a feitiçaria faz, sabe o que a feitiçaria invoca, né? Não é o Espírito Santo de Deus. Então, nesse ponto aqui, Filipe pregou o Evangelho em Samaria, resultando em grande despertamento espiritual. Entre os convertidos, aqui chega um famoso, esse mágico chamado Simão, e o que levou Simão a abrir mão de ter vários seguidores, veja, ele não estava nesse tempo como nós estamos hoje, onde às vezes as pessoas se sentem o máximo, porque eu tenho 1 milhão de seguidores, mas a proporção pelo local que ele vivia, disse que ele tinha muitos seguidores, ele era admirado, e por ele mostrar algo sobrenatural, atraía as pessoas. Então é importante lembrar que esse momento aqui, era um momento também de uma sequidão das coisas espirituais, aonde o crédulo da igreja local já não havia mais respeito, aonde já havia abuso daquelas autoridades espirituais ali, e aí se levanta essas pessoas fazendo algo sobrenatural, e nós somos induzidos por aquilo que nós vemos e ouvimos, e rapidamente ele conquista aqueles corações. Porém, esse homem agora, ele vai ser confrontado com algo que é diferente, que vai chamar a atenção dele, e vou falar um pouquinho mais lá na frente. Então ele ficou impressionado com os sinais sobrenaturais. Ele via Filipe impor as mãos, a pessoa saía gritando, se contorcendo todo, e depois voltava ao normal. Ele via uma pessoa que estava paralítico, se arrastando, imagina que não tinha cadeira de roda naquela época, se arrastando pelo chão, ou em uma maca, e daqui a pouco aquela pessoa se levanta. Ele viu uma pessoa que estava manco, que andava com uma perna maior e menor, ou um problema de coluna, e daqui a pouco estava andando normal. Ele ficou impressionado, ele disse: eu quero isso para a minha vida. Então a experiência conta mais do que os resultados, e aqui os apóstolos receberam a notícia acerca das conversões. Nós podemos observar que no versículo 12, desse capítulo, pode colocar para mim, por favor? No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram neles, foram batizados tanto os homens quanto as mulheres. Então, o que Filipe estava fazendo? Pregando as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Essas duas coisas não se separam nunca. E naquele exato momento, demonstra no meio de todos, muitos se convertiam, aceitavam, se arrependiam, e aí vem Filipe, vem também Simão, né? Então vamos entender quem era Simão. Versículo 9 ao versículo 11. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Impressionando todo o povo de Samaria, ele se dizia muito importante. Então o que nós podemos perceber? Qual era a sua função? Ele era um feiticeiro. E hoje, não se usa mais a palavra feiticeiro como algo ruim, tá? Porque se falar que é algo ruim, não vai ter seguidores. Então hoje nós temos o feiticeiro do bem, o feiticeiro bonzinho, né? E nós sabemos que isso é uma estratégia demoníaca, aonde está entrando em muitos lares que estão aqui agora assistindo, tá? Talvez você não saiba disso, e aí você precisa se atualizar com os mais jovens para saber o que o seu filho, a sua filha está ouvindo e assistindo, tá? Essas feitiçarias que hoje estão na internet têm levado muitos jovens a ter contato com esse pedófilo, a ter práticas que não condiz com aquilo com que você prega. Então esses feiticeiros ainda existem até o dia de hoje. Então o que nós podemos reduzir com a palavra feiticeiro, né? Pessoas que invocam espíritos malignos.
É isso mesmo. Pessoas que invocam coisas ruins, coisas que não condiz com a palavra de Deus. Filipe também, o Simão também tinha um outro papel importante. Ele era ator. É isso mesmo. Ele representava tão bem que impressionava, diz o texto, tá? Não só os mais pobres, como os mais ricos. Então nós podemos ver que existiam duas classes sociais, né? Menos favorecida e aquela que é mais favorecida. E nessas duas classes sociais, independente de ser pobre ou rico, tinha os que tinham mais informação e os que tinham menos informação, o que tinha capacidade intelectual maior e outra menor, independente de ser rico ou pobre, estava ali no meio de todos ali. Então, ele tinha essa capacidade de atrair para ele: eu sou o grande poder, eu faço, eu aconteço. E as pessoas ficam maravilhadas com isso. Será que isso não tem tudo a ver com nossos dias que nós estamos vivendo, irmãos? Será que quando você entra na internet, quando você assiste algum programa de assim, televisão, quantas coisas que você vê? Vem aqui hoje que você vai ser curado. Quem afirma isso? Se você chegar nesse lugar aqui agora, a sua vida não será a mesma. Como eu posso garantir hoje isso? Foi aqui nessa igreja que a sua vida é transformada. Quando que um templo transforma alguém? Mas a pregação de Filipe é diferente. A pregação de Filipe, ele prega sobre o reino de Deus e prega a mensagem de Jesus Cristo. Essa é a garantia para que você saiba que a fonte é boa. Quando a fonte é boa, aquele que comunica, ele fica praticamente obsoleto, ele fica praticamente escondido no anonimato, porque o que vai sobressair é as coisas do reino de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? E outra capacidade, outra habilidade nessa biografia aí que ele tinha, né? O poder persuasivo. Se dizia muito importante. Queridos, eu não sei, eu já trabalhei com várias pessoas e aprendi, né, essa arte de persuadir. E uma das coisas que eu não faço, que eu faço, né? Não faço, eu faço, é não usar essa arte dentro da igreja. Mas se você conviver com pessoas que têm esse poder de persuasão, e na área de venda, você precisa disso, né? Você precisa convencer aquele outro que ele precisa daquele produto e que aquele produto vai mudar a vida dele, né? Quem trabalha na área de venda sabe como que funciona isso, né? Então, ele tinha esse poder de persuasão. Eu posso te ajudar. Qual é o seu problema? Por que você está sofrendo? Eu estou aqui. Por que você está chorando? Eu tenho a resposta para você. Fica tranquilo. Eu estou aqui, não estou? Eu vou resolver. Então isso trazia essa tranquilidade. Ai, graças a Deus encontrei alguém para me ouvir. Graças a Deus encontrei alguém que está me escutando e que vai resolver o meu problema. Então, veja que no versículo 10 e 11, o poder de persuasão que esse homem tinha. Estou relatando aquilo que está na Bíblia. A força de persuasão desse homem. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava. O que eles exclamavam? Vamos ler todos juntos? Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Então, versículo 11, eles o seguiam, pois ele o havia iludido com sua mágica durante quanto tempo? Muito tempo. Então aquilo estava entranhado na cabeça deles. Ele era o líder, o guru, o líder espiritual, o assim, conselheiro deles, né? Então nós podemos ver aqui, como resultado, ele tinha muitos seguidores. E qual era a sua função? Iludir, engano. Ele dava o que o povo queria. Existe base bíblica
para isso que eu estou falando? Existe. A Bíblia diz, e é muito comum isso acontecer, as pessoas falam assim: olha, eu caí porque eu comecei a andar com fulano. Faz sentido. A Bíblia diz que as más conversações corrompem o bom costume. Mas existe uma outra base bíblica para isso. Eu estou passando essa situação porque a pessoa não explicou direito a palavra de Deus, ou meu pai sempre fez assim, então eu estou repetindo as mesmas coisas. É também possível. Mas quando você tem um encontro com Cristo, a Bíblia diz que esse passado, ele não vai deixar de tentar persuadir você voltar a essa prática. Eu sei disso. Mas eu sei também que existe agora uma força sobrenatural que vai fazer com que você possa dizer: não, a partir desse momento, a minha vida vai ser não segundo ao que eu vi dos meus antepassados, mas segundo aquilo que a palavra do Senhor estará me ensinando. Aleluia! Então, como resultado, ele tinha muitos seguidores. Ele iludia, enganando e dava o que o povo queria. E a Bíblia diz o seguinte, que as tentações que acontecem na nossa vida, não é por causa do outro, não é porque você viu uma pornografia, não é porque você adulterou, porque andou com pessoas que adulteram, não. A Bíblia vai dizer que você é o responsável, que nós somos tentados pela nossa própria, o quê? Cobiça. Olha só. Uma vez conversando eu sentia muitas dores no assim, abdômen e queimação, e aí fui ao médico, ali em Niterói, um posto de saúde, e ela falou: o que você tem é herpes. Aí ela explicou, né? Eu falei: herpes? O que é isso? Eu pensava uma outra coisa sobre herpes, né? E ela me deu uma aula, essa médica, dizendo: olha, muitos têm esse vírus, às vezes ele vem e aparece na boca, no nariz, orelha, ele foi mostrando dormência, foi explicando lá, né? E daqui a pouco ele some de novo. Então eu acho que o pecado é mais ou menos isso aí, né? Ele está lá escondidinho, está lá, de vez em quando ele aparece, mas se você toma esse antídoto, que é falar das coisas do reino de Deus e viver o evangelho de Jesus Cristo, ele volta para o seu lugar, aonde de fato ele tem que ficar, e as coisas do reino vai sobressair na sua vida. Mas nós temos que assumir isso, queridos. Não tem ninguém culpado nisso, não existe crianças aqui entre nós. Então, se você fez algo, seja pelo menos responsável, dizer: eu fiz. Eu não estou incentivando a ninguém a isso, né? Mas eu achei, como dizendo, honesto, íntegro de uma pessoa, quando ela diz: pastor, eu vivo nesse pecado porque eu gosto desse pecado. E eu falei assim: olha, sabe de uma coisa? Eu concordo com você. Ela ficou me olhando: pecado é gostoso mesmo. Se não fosse bom para o nosso corpo, você não seria tentado. Mas a Bíblia também nos diz que o nosso coração é enganoso, que esse pecado vai levar não somente à morte espiritual, mas vai destruir o seu relacionamento com a sua esposa, com seu filho e com todos aqueles que convivem com você. Pensa se vale a pena. Então, querido, nós precisamos se colocar no lugar do outro, não se colocar numa posição de dizer: que é isso? Não pode. As tentações que bate aí, bate do lado de cá também, querido. E o antídoto é viver no reino de Deus, é receber a palavra do Senhor. Na verdade, não são poucos os que preferem viver no engano, para não encarar a realidade. Essa é a biografia de Simão. Eu quero que você pense sobre isso nessa noite. Às vezes você não quer ver a sua realidade, então você aceita o engano, porque você acha que não está pronto.
que você não quer receber aquilo, que vai te incomodar, vai. Mas o engano, querido, não vai transformar a sua vida. O engano, a mentira, a realidade que você vai ver no espelho da sua vida, ela pode às vezes doer, sim, mas na revelação do Senhor Jesus, ela não vai trazer acusação, mas vai trazer cura para a sua alma, aleluia, e vai trazer transformação para o seu viver. Então o que é melhor? Receber aquilo que as pessoas te dão, porque você é aquilo que você gosta de ouvir? Ou então você aceitar a verdade do cristianismo? A fama de Simão vai chegar ao fim. Filipe, ao entrar em Samaria, ele desbanca Simão sem uma única palavra. Se você for ler no versículo 8, no capítulo 8, alguns versículos atrás, versículos 6 e 7, você vai ver que como que Filipe chega nessa cidade. Olha só, tem alguém que ali, que é o grande poder, é um cara conhecido, é respeitado por todo. Filipe não vai confrontar essa pessoa, sabe? A gente não confronta o pecado falando diretamente, acusando aquela pessoa. Nós, como cristãos, confrontamos o pecado falando das coisas do reino e pregando Jesus Cristo. Você não confronta pecado dizendo: eu não sou assim, eu não faço assim, eu sou cristão, eu sou santo, eu sou lavado. Isso não confronta pecado. Mas o que você vai confrontar o pecado lá de fora, que eu estou dizendo, é quando você começa a dizer o que Jesus Cristo pode transformar a vida de alguém a partir de você. Olha como que Filipe chega, versículo 6, versículo 7, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Então, veja, aquela multidão que acompanhava, desde o mais simples ao mais rico, unânime, todos. Quem que ficou sozinho agora? Simão, o grande. Eu faço e aconteço. Quando as pessoas, querido, quando chega um servo de Deus em um lugar, e que ele é uma pessoa convertida, as trevas têm que ficar de lado, porque a luz é maior, aleluia. A sabedoria toma conta dele, ele começa a influenciar outras pessoas. Quando você está cheio dessa presença do Senhor, os olhos são voltados para você, para dizer: você é diferente. Mesmo quando as pessoas te confrontam, você consegue ter o equilíbrio. Mesmo quando o mundo está agitado, quando você chega, você tem a paz. E aí você é a sua oportunidade de você dizer: sabe essa paz que eu tenho? É que tem alguém maior me dando, Jesus. Sabe essa sabedoria? Não é minha, não. A Bíblia nos ensina. Eu tenho acompanhado uma pessoa que não é cristão, extremamente intelectual. Tudo que você falar, ele sabe. Tem coisa que eu nem sei o que ele está falando. Mas quando eu falo de Bíblia, ele fala: o que é isso? Eu falei: o quê? Você não conhece? Olha, não tem coisa pior para uma pessoa intelectual, é quando você faz uma pergunta que ele não sabe. Ele fica desesperado. E o que eu estou fazendo com ele? Fazendo com que ele leia a palavra do Senhor. Amém? Então Simão chega aqui nesse lugar, não diz que ele é o grande, mas quando o povo viu os sinais miraculosos e ouviu, e viu
nitidamente os espíritos imundos saindo de muitos, dando grito, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Aí não teve como, Simão não conseguiu sustentar aquilo que ele tinha colocado na cabeça das pessoas durante muitos anos. Eu sei, querido, que durante muitos anos você ouviu falsas verdades, você tem princípios aí enraigados pela sua família, mas saiba disso, quando você recebe essa palavra de Deus, todas essas coisas do seu passado é desbancado, todas essas trevas são quebradas, e você se torna uma pessoa liberta, aleluia, porque esse é o grande poder de Deus. Quando Simão viu tudo isso, ele deve ter pensado, cara, o show de Filipe é melhor do que o meu, porque a minha plateia está vazia, hoje não tem ninguém, e está todo mundo lá com ele. Então, existe uma frase que diz, quando você não pode com ele, o que você faz? Junte-se a ele. Talvez tenha sido Simão que tenha criado essa frase. Filipe aqui não falava a respeito dele. E aqui é um ponto importante, sabe, queridos? Eu não posso falar aqui de tudo que está acontecendo, que tem acontecido neste templo, a nossa associação, dizendo que é algo que estou fazendo, que é a minha esposa, que é os pastores, que é os diáconos, que é os líderes. Não. Nós estamos sendo apenas um instrumento. Quem está fazendo é Deus. E Deus está convidando você também a ser esse instrumento, a se alistar nesse grande exército, para que a gente possa fazer uma grande igreja, aonde, o que eu chamo de grande igreja? Aonde tenha sinais, curas, milagres e libertação. Quantos aqui podem dizer o amém, que estão dispostos a isso? Obrigado por essa meia dúzia. Obrigado, já aumentou agora para 12. Já aumentou um pouquinho mais para 20. 21. Versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Esse ponto também é importante de você observar, que não existe inclusão social maior do que o cristianismo. No tempo onde a cultura judaica é extremamente machista, o Senhor Jesus a incluía as mulheres, as crianças e os idosos, aleluia. Então, o que você escuta aí, né, inclusão social, é besteira, né, é tudo política, que na verdade não tem base nenhuma, né. Eu estava vendo esses dias uma pessoa fazendo um comentário sobre uma marca aí, dizendo assim, com relação às mulheres, nós somos naturais, né, para deixar a axila, o cabelo aqui crescer, para não raspar, e fazendo a propaganda desse produto. Mas tinha piercing, cabelo vermelho, rosa, o que é natural nisso aí? Aí na internet o pessoal não perdoa, né? E começa a trazer a crítica, é ridículo isso, mas o Evangelho de Cristo é diferente. O que a palavra de Deus fala é o que ela vive. Isso é maravilhoso, querido. Então, diferente de Simão, que se dizia muito importante, para a surpresa de todos, Simão aqui toma uma decisão. E eu imagino que essa decisão deve ter sido muito difícil para ele. Aceitar agora não ser mais o grande, mas ele também não perdeu por menos, né? Já que eu não posso, vou me juntar a ele, disse que o texto vai mostrar isso aqui, que ele seguia e ficava observando, né, que essas magias aí que Filipe está fazendo, eu vou aprender também. Estava ele lá do lado, agarradinho dele. Então, primeira coisa que Simão fez, aceitou ser batizado. Ah, é esse o caminho? Então tá bom. Então, eu aceito.
passou depois a seguir a Filipe, e depois passou a observar, maravilhado, os grandes sinais e milagres. Está aí no versículo 13. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. E aí eu quero falar um pouquinho sobre como acontece uma conversão. Você sabe, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Então, ele foi batizado, ele creu, mas será que ele é convertido? Primeira coisa, você vai ver, teve uma mudança de interior. E eu jamais pensaria que precisava explicar isso, mas hoje eu tenho que explicar. Hoje, a ciência, a medicina, já consegue mudar o interior de uma pessoa. Você sabia disso? De transformar um homem numa mulher. Tanto é, quando eu fui operar apêndice, o médico perguntou: você tem alguma coisa a dizer? Eu falei: tem. Não é mudança de sexo. Então eu deixei isso bem claro para ele, vai que ele é, né? Sei lá, ué. Então, mudança de interior aqui se refere a valores, tá? Desejo do seu coração, um olhar para as coisas do reino, ou seja, coração e mente quebrantado. Quebrantado o quê? A palavra de Deus. E olha, é uma briga constante. Eu tenho. Há muitas coisas que eu sou confrontado o tempo inteiro com relação à palavra de Deus. É um quebrantamento diário. É uma mudança de coração e de mente a cada dia. Um outro ponto do que é uma pessoa convertida, permitir ter um coração é ensinável. Olha, uma pessoa que tem um coração ensinável, não é aquela pessoa que concorda. Eu já acompanhei muitos mesmo, e já fui enganado por muitos, que falava: eu aceito, pastor, o que você está falando tem razão, mas eu não lia aquelas letrinhas miudinhas que fica, sabe aquelas letras miúdas que fica lá embaixo no contrato, você já observou? Nessas letras miúdas, ele estava dizendo assim: eu não vou fazer nada disso. Então, o coração ensinável é aquela pessoa que ouve e diz: olha, eu não concordo com nada disso, eu não estou entendendo, mas se eu estou aqui é porque eu não tenho a resposta, e se eu não tenho a resposta, sou uma pessoa inteligente, vou obedecer esses ensinamentos porque está na Bíblia, me mostra na Bíblia, e aí nós começamos a ensinar, né? Então, uma conversão, a pessoa não é uma pessoa, ela não pode questionar, ela pode tirar suas dúvidas, ela pode dizer: eu não concordo, mas o reino de Deus não tem a ver com concordo, não concordo, eu penso ou não, eu sinto ou não, é simplesmente aquilo que a palavra ensina, e você pratica se você quiser. Então, permite ter um coração ensinável e abandona as velhas práticas de sua natureza. Essas velhas práticas não é uma mudança de hábito, tá? Que você, vamos supor, eu conheço pessoas que fumou durante muitos anos. Eu acho isso fantástico, não é fácil. E tem pessoas, não fantástico fumar, tá bom? O que vai acontecer na decisão dessa pessoa, quando ela decide: vou parar de fumar, e para. Eu não sei se tem aqui entre nós ex-fumantes que resolveu parar de fumar, né? E largou. Mas tem outros que é difícil. Eu já botei algum cigarro na boca. Meu pai fumava e um dia falou: vou parar de fumar, e parou mesmo. Mas eu confesso para você que aquele cheirinho do cigarro que incomoda, eu gosto daquele cheirinho. Não na roupa, mas eu acho aquele cheirinho bom. Talvez se não fosse pela graça de Deus, graças a Deus por isso, eu não sou fumante e nunca fui, né? Mas tem pessoas que têm essa habilidade, essa força, né? E muda esse hábito mesmo, esse vício,
Então, essa mudança aqui de hábito é dizer: Senhor, transforma todo pensamento imundo que eu tenho, todas as coisas do passado que ainda penso, que ainda vejo, né? Então, é uma mudança diária. Então, nós podemos ver aqui no versículo 13, que crer não é mesmo do que o que converter. Tem uma diferença aí muito grande. E aí, aonde entra muita crise, e muita crítica das pessoas que não são cristãs, porque não entende. Eu até compreendo isso. Mas fulano não diz que é crente? Fulano não foi batizado? Eu fui até o batismo dele, mas não se converteu. Então a conversão é uma mudança diária na sua vida. Eu vivo há mais de 30 anos, hoje, como uma pessoa convertida. E ainda tem muita coisa para mudar. Pastor, gente, é muito pecado, não sai assim da noite para o dia, não. Mas eu posso afirmar uma coisa: eu não sou mais o mesmo que eu era 30 anos atrás. Aleluia! Então essa caminhada, ela é diária, ela vai se transformando, ela vai mudando a cada dia. Então o que nós podemos perceber é que a evidência da conversão se dá pelos frutos do Espírito. Eu convivo com várias pessoas aqui, eu acompanho vários, eu vi muitos chegarem aqui e se converterem nessa igreja. E porque a gente acompanha, a gente percebe as pessoas que de fato estão nesse processo de conversão e mudando, e aquelas que ainda creram e foram batizados, mas ainda não se converteram. Um dos sinais muito forte de uma pessoa que é convertida, ele se lança na obra. Se deixar, ele quer fazer tudo. E quando ele está fora da igreja, ele está pensando, sabe aonde? Na igreja. Quando ele tem um tempinho à noite, que perde o sono, ele não vai ficar navegando, vendo besteira na internet, não. Aproveitar que não tem ninguém, o esposo está dormindo, os filhos. Não. Ele vai orar. E aí Deus coloca uma pessoa na mente dele, nem sabe quem é. E aquela pessoa nunca vai saber que ele orou, mas ele faz a seguinte oração: Senhor, tem misericórdia daquela pessoa. Uma pessoa convertida, querida, o seu coração está ligado no reino de Deus. Ele está atento com as atividades da sua igreja. Ele se coloca, ele não diz se precisar de mim, ele fala: eu estou aqui. Mesmo se não me pedir, eu quero fazer. Me ajuda, deixa eu fazer parte dessa equipe. E aqueles que querem, eu já estou fazendo esse convite: sejam bem-vindos ao reino de Deus. Amém. Então, aqui a experiência, da vida não pode ser ignorada. Versículo 14 ao versículo 17, a primeira evidência da conversão é dada pelo fruto do próprio Espírito. E aí o fruto do Espírito você já conhece. Vamos lá, você pega o texto bíblico e você vai ler lá aquilo que ainda está faltando na sua vida, paz, longanimidade, e aí por aí vai. Então, a experiência da vida, querido, não pode ser ignorada. Não precisou Filipe pedir aqui aos apóstolos, para que fosse ajudá-lo. Os apóstolos, cientes do fato, foram enviados 2 para dar reforço em Samaria. Esse ponto é importante falar sobre isso, geralmente quando a gente envia alguém para fazer uma visita, nunca é sozinho, é sempre em dupla, ou mais. É importante isso, para que você vai observar sempre quando está Pedro e João, João atua, ora, faz também milagres, aquelas coisas, mas na hora de tomar alguma decisão, quem fala é Pedro. Existe uma hierarquia, até quando você está em 2. Então, versículo 14 ao versículo 17, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João,
Esses os chegaram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então nós vamos ver agora uma queixa de assim Simão, dizendo: eu quero isso aí. Então dá a entender, eu vou falar um pouquinho mais lá abaixo, dá a entender que neste grupo Simão não recebeu a porção do Espírito Santo. Qual seria a missão dos apóstolos aqui nessa situação? Orar pelos novos convertidos, para que eles recebessem o Espírito Santo, e assim eles fizeram. É importante você entender isso, né? A igreja precisa ter um alvo, seu objetivo. O apóstolo não chegou lá e ficou ensinando, né? Eu oriento as pessoas aqui, quando você está no louvor, não é para pregar, não é para Bíblia. Louvor é louvor. Quando eu estou alguém para pregar, não é para cantar, é para pregar, né? Assim também eram os apóstolos. Os apóstolos chegou ali, começou a expor o texto, nada disso. Eles foram ali para orar e oraram. Eles foram ali para impor as mãos e impor as mãos. Então nós podemos observar que a igreja precisa ter objetiva, precisa ter foco. Então, quais os ensinamentos desse versículo? Que existia uma hierarquia dentro da igreja do Senhor, não é? Que a função de Filipe naquele momento era diferente daquilo que ele vai vivenciar a partir do versículo 26, porque a partir do versículo 26, Filipe vai a um etíope, né, direcionado pelo Senhor. Ele chega naquele lugar, ele vai evangelizar, e ali ele batiza aquela pessoa, mas também não diz se essa pessoa foi cheia do Espírito Santo ou não. Ele vai exercer ali a função, mas o que nós podemos observar é que o batismo não é um ato mágico, mas uma atitude pública de fé. A partir do batismo, eu vou ser uma nova pessoa, todo o pecado vai ficar para trás. Não vai, querido. Ali começa o seu processo de conversão, porque ao fazer isso, você já está aceitando essa ordenança de Deus, de ser batizado. É o primeiro passo, mas esse processo de conversão é bem longo. Podemos entender também que o batismo é que a obra está começando na vida daquela pessoa, e precisamos dessas orações, e precisamos estar cheio do Espírito Santo. Esse texto também, ele vai trazer uma discussão teológica bem grande, tá? Porque alguns, baseados no batismo de João Batista, que fez com Jesus, que ao ser batizado, desceu o Espírito sobre Jesus, algumas linhas diz: a partir do batismo você já está cheio do Espírito Santo, né? Recebe automaticamente. Mas o que diz aqui no livro, né, no versículo 16 e versículo 17, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Aqui tem dois pontos, né? O Espírito Santo primeiro desceu sobre os apóstolos, depois sobre o povo lá em Jerusalém. Pode estar se referindo, né, a algo novo que estava acontecendo, marcando ali o início, mas diz aqui que não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus, mostrando a diferença muito grande do fato de você exercer uma ordenança de Deus, que você está completo. Não, existe toda uma etapa na sua vida, e pedir para estar cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma necessidade que todos nós precisamos. É uma coisa muito legal, e eu quero incentivar você. Eu faço muito isso. Às vezes, quando eu estou com dificuldade, ou eu perdi alguma coisa, quer ver uma coisa que eu
constantemente, eu não gosto de perder objeto nenhum. Tem alguém assim, como eu, que não gosta de perder? Eu fico indignado. Eu lembro que na escola, a única coisa que eu perdi foi um apontador de lápis. Eu estou procurando ele até hoje, sei até a cor dele. Então tudo eu confiro, tudo eu olho, né? Para não perder nada, não gosto, né? Então esses dias mesmo, uma das coisas que eu esqueço, né? Não que eu perco, eu esqueço com muita facilidade, é boné, né? Eu às vezes coloco, boto na bolsa, até isso eu oro. Às vezes cadê meu, não acredito que eu perdi. Eu faço essa oração. Espírito Santo, me ajuda. Olha só, uma coisa tão boba, né? Mas aquieta meu coração, eu fico agitado. Me mostra onde está. Ontem mesmo eu tive essa experiência, depois estava debaixo da roupa. Falei, você está aqui escondido? Ainda falo ainda com ele quando eu acho, olha essa coisa doida. Você está aqui me desesperando, mas agradeço, Espírito Santo, muito obrigado. Você tem um pastor bem doido, mas é igual o seu povo, então está tudo em casa. Versículo 17, Pedro e João impuseram as mãos. Então nós podemos observar aqui nesse ponto, né, que há uma discussão aí teológica grande, né? Há outros que acreditam que para que receba o Espírito Santo, e é essa linha que eu de fato acredito, né, que você precisa fazer essa oração e submeter às autoridades mesmo. Ore por mim, para que eu possa ser cheio do Espírito Santo. Mas existem essas duas linhas aí teológicas, tá? Então do versículo 18 ao versículo 24, Simão vai revelar a intenção do seu coração. Vamos lá, o versículo 18 ao versículo 24. Eu tenho 2 minutos ainda. Vendo Simão que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro. Disse-lhe, dê-me também esse poder para que eu possa para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Qual era a intenção dele? A intenção dele era de voltar pelo texto, né, e pela repreensão de Pedro, estava ali, mas não com a intenção de viver aquilo, mas de pegar aquilo que era novo, que era diferente, que a multidão estava acompanhando, para voltar às suas velhas práticas. Queridos, o reino de Deus não é para mudar a sua qualidade de vida, não é para mudar a sua vida financeira, não é para mudar a sua família, mas é para mudar o seu coração. E um coração transformado, querido, submisso à palavra de Deus, aí sim, a sua vida financeira, a sua saúde, o seu relacionamento vai ser mudado. E aí nesse exato momento, ele mostra a intenção do seu coração, e Pedro vai repreendê-lo. Olha a palavra de Pedro. Pereça, versículo 5, né? Pereça com você o seu dinheiro. Há pessoas que pensam que a igreja precisa do dinheiro dele. Deus não precisa do seu dinheiro. Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Como Pedro pode falar isso? Imagina isso na igreja atual. Pedro, você pegou muito pesado. Essa pessoa está chegando agora, ela não vai voltar mais. Às vezes não, a igreja atual está mais preocupado com o número de pessoas que creem, que é batizados. Quantos membros foi batizado na sua igreja? Às vezes eu falo, 2. Aí o pastor, tem alguns pastores, na minha igreja foi 80. Eu falo, rapaz, eu não tenho nem isso durante a semana no culto lá. Isso acontece. Mas Pedro não estava preocupado com isso. Jesus não estava preocupado com isso. A preocupação do reino é que você de fato se converta. Depois dessa repreensão,
Simão aqui aparenta ter uma atitude de arrependimento, se teve ou não, nós não sabemos, né? Versículo 24, Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Aqui a gente consegue entender que quando uma pessoa recebe uma palavra de repreensão como esta, ela naturalmente se prostra e pede perdão. Não foi a atitude de Simão. Ele joga novamente para aquela autoridade. Então vocês orem por mim para que eu possa mudar o meu coração. A oração dos apóstolos não iria mudar o coração daquela pessoa. O que muda o coração é quando você toma uma decisão: a partir de hoje eu vou fazer diferente. E olha que lindo, fechando o texto, versículo 25, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados e samaritanos. A vida continua. Então, nós podemos observar, querido, grandes ensinamentos, e que você possa chegar em casa, ler novamente esses versículos, que nós lemos hoje, desde o versículo 1 ao versículo 25, e amanhã nos acompanhar do versículo 26 em diante, segunda e quarta, no culto de oração. Vamos estar de pé? E aí? Foi muita informação para você? Então você pode nos acompanhar no YouTube, pode acompanhar, não sei se é pelo Face, né? Instagram. Então tem várias maneiras que você pode chegar lá, ouvir essa mensagem, reler novamente o texto e orar. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo, que o Senhor vai mostrar muito mais para a sua vida. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer essa oração por você. Eu quero fazer esse convite. Se você ainda creu, já passou por todos esses processos, mas perdão sobre cada uma das nossas vidas, assim como Simão, Senhor. Às vezes nós achamos que a solução é o dinheiro. Eu estou assim é porque eu não dei o dízimo. Não é verdade, querido. Deus não precisa do seu dízimo, mas nós precisamos dizimar como um sinal da conversão da nossa vida financeira, e que o nosso coração não está no dinheiro. Talvez você pense que se você tivesse tomado uma outra decisão, você não estaria tão apertado, e você está angustiado
por falta do dinheiro. Eu quero dizer para você que não é por falta do dinheiro. Mas você precisa estar cheio do Espírito Santo. Isso você precisa. A igreja, este culto não vai suprir as suas necessidades. Escuta isso. Os louvores que você escuta não vai suprir as suas necessidades. Os dias que você dedica ao templo não vai suprir as suas necessidades. Mas quando você ora ao Pai, aleluia, Ele vem e enche o teu coração e transborda o seu ser e faz de você uma nova criatura, cheio da graça e da presença do Senhor. E a partir daí, você começa a perceber que o dinheiro é só algo secundário. E você vai aprender a administrar e não vai ser mais escravo do dinheiro. Pedro vai dizer isso: fica você com o seu dinheiro. Aquela comissão precisava muito de dinheiro. Eles viviam como nós vivemos hoje, de ofertas. Mas você não pode ser contabilizado na igreja do reino de Deus por aquilo que você dá, mas por aquilo que você quer. Se você quer a palavra do Senhor, Ele está aqui pronto nessa noite para te dar. O que ainda está te impedindo? Quais as verdades que você tem no seu coração que estão te enganando e você acha: eu sou grande, eu faço, eu largo na hora que eu quiser, a vida é minha, eu tomo as decisões. Então por que você fica angustiado? Então por que você fica inquieto? Há um grande paradoxo aí. Mas quando você recebe as orações, quando você permite que o Senhor toque na sua vida, e se você fizer esta oração nessa noite, dizendo: Senhor, a quem que eu estou seguindo? A quem que eu estou seguindo? Se eu estou seguindo o pastor Emilson, eu estou mal. Se eu estou seguindo a igreja de Nova Vida, eu estou mal. Mas se você estiver seguindo os princípios que o pastor ensina, você está bem, porque são princípios do reino de Deus, não são princípios do Emilson, mas daquele que serve ao grande Senhor Jesus Cristo. Que as verdades do Senhor sejam reveladas. Começa a pedir isso agora. Vamos parar de brincar de cristianismo, vamos parar de brincar de mesmice, e vamos começar a ter uma vida transformada, para que por onde você passar, vidas sejam alcançadas, pessoas sejam libertas, outros sejam salvos. Quando você impor as mãos, as pessoas serão curadas. Como que isso acontece? Acontece por aquilo que você está cheio. Se você crê e você deseja, você pode dizer nessa noite: eu recebo essa oração, eu tomo posse dessa oração. Pai, nesse exato momento, aqueles que fizeram essa oração, que você possa receber agora, para a glória e para a honra do Senhor. Que você possa dizer nesse exato momento: eu tomo posse, Senhor, eu recebo essa oração, eu te agradeço pela tua palavra. Obrigado, Jesus.
coisas que o Senhor pode fazer por nós, mas porque entendemos, Senhor, o que é estar contigo. Senhor, se o nosso coração está desviado, nos ajuda a voltar para o caminho, porque o Senhor é a melhor escolha que poderíamos fazer. O Senhor é aquele poderoso, todo-poderoso, Criador de todo o universo. O nosso Criador, aquele que nos deu o sopro da vida. Nós não queremos, Senhor, ficar parados quando nós estamos aqui disponíveis para te adorar, para te louvar, para servir a Ti. Usa-nos, Senhor. Nós estamos rendidos a Ti. Que não sejam apenas palavras, mas que seja a essência da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque aqui temos uma oportunidade de te louvar e te adorar. Obrigado, Senhor. Obrigada pela Tua igreja. Obrigada pelas grandes coisas que o Senhor tem feito. Somos gratos a Ti, Senhor, totalmente entregues a Ti. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvir mais de Ti, sentir Tua presença. Estamos rendidos a Ti, rendidos a Ti, Senhor. Leva, ó Pai, a Tua igreja, guardada e protegida por Suas mãos. Cuida, Senhor, da semana de cada um aqui. Que a vida, Senhor, dos Seus filhos resplandeça a Tua luz. Que façamos a Tua vontade. Somos gratos a Ti. Obrigada, Deus. Amém. O Marcos. Pessoal, boa noite. Só umas orientações, a respeito do rango jovem, tá? A gente vai pedir que todos que compraram o ticket fiquem aqui dentro, que a gente vai estar trazendo na mesa, ok? A gente vai começar a montar as mesas aqui, então a gente pede a vocês, por gentileza, que fiquem aqui para não tumultuar ali o espaço, ok? Uma coisa que eu queria falar aqui também, que isso é tudo em prol do retiro dos jovens. Então, no último culto jovem, o Espírito Santo ministrou uma palavra a nós, onde alguns jovens vieram me procurar. O tema era dar o primeiro passo. Alguns jovens vieram me procurar, que foram muito impactados por essa palavra, e ali a gente definiu, o que a gente queria, almejava para o ano de 2024. Então a gente almeja fazer um retiro em janeiro, e todo o lucro desses tickets, dos combos vendidos, vai ser revertido para o retiro jovem de 2024. Amém, igreja? Uma coisa interessante é que o que a gente almejava era sair de dentro das 4 paredes da igreja, e isso aconteceu. Tivemos a venda para os nossos vizinhos aqui, muitas pessoas aqui também nos visitando, que adquiriram o ticket, Então, assim, o principal objetivo era o evangelismo, era falar do amor, era falar do objetivo que nós tínhamos, e para a glória de Deus nós alcançamos. Uma coisa também muito bacana que aconteceu, nós tínhamos um objetivo, e no começo a gente não sabia se a gente ia bater. Enquanto isso, eu peço aos irmãos que já comecem a pegar o material para montar aqui a mesa, ok? E a gente não sabia se a gente ia conseguir chegar no objetivo. E para a honra e glória do Senhor, nós ultrapassamos o objetivo. Amém? E o mais lindo, em comum acordo, os jovens, o pessoal que trabalha, a gente vai ofertar por coração voluntário uma parte do valor arrecadado em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então a gente quer agradecer a igreja por estar aí nos apoiando, Teremos outros eventos, mas o principal objetivo foi alcançado, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado. Amém. Eu poderia estar em qualquer outro